Quantas vezes a gente se sente assim, né? Poxa, mas eu tô fazendo, eu tô lutando, eu tô até orando, mas é tudo errado, é tudo na direção errada, tá tudo fora de conexão. O último vídeo que eu postei, falando sobre Marta e Maria, principalmente sobre o comportamento de Marta, foi muito relevante. Eu recebi alguns comentários, alguns feedbacks, e eu estou voltando aqui nesse vídeo para continuar falando um pouco disso, porque se aplica muito nos dias de hoje. Eu penso que vai ser muito interessante a gente juntos, assim, meditar um pouco nessa palavra, porque é diferente da visita de Jesus nos dias de Marta e hoje, né? Existe uma diferença aí que a gente deve pensar, é algo muito importante. E a chave que Jesus entrega para Marta, a gente não pode desprezar, né? Foi algo muito importante que ele disse para ela, foi uma revelação. Então, se a gente falar que é fácil a gente ser cristão, a gente está mentindo, né? É fácil falar que é cristão. Agora, ser crente, ser cristão é algo muito difícil. É decisão de todos os dias. Todos os dias a gente tem que decidir. E é bom saber que Deus, ele vive esse presente. E se a gente não tiver nesse presente com Deus, a gente não vai conseguir ter intimidade com Ele. A gente não vai conseguir viver a totalidade da promessa. A gente não vai receber, né, o Senhor Jesus como Ele deve ser recebido na nossa vida. Vale a pena a gente pensar no propósito da visita de Jesus na casa de Marta e Maria. O que o Senhor Jesus estava fazendo ali? Toda visita que a gente recebe na nossa casa tem um propósito, né? É por saudade, é por amizade, é um familiar que a gente não vê há muito tempo, é um amigo querido. Então, existe um propósito. E no caso aqui do Senhor Jesus, ele está ensinando, né? Jesus, quando ele entra numa casa, ele não vai só repousar, não vai ficar ali só para comer, beber, dormir, não. Aonde Jesus estava, ele ensinava. Então Jesus, naquela casa ali, o principal propósito dele é ensinar. É ensinar, é falar coisas sobre o reino de Deus. Anunciar coisas sobre o Pai, nos fazer conhecer o Pai através dele. E Maria, ela discerne isso. Você vê que ela coloca os olhos no Senhor, fica aos pés do Senhor e fica ali esperando, né, beber da fonte, esperando ouvir ali do Senhor Jesus. Agora Marta, ela age diferente. Eu já ouvi muitas pessoas pregar sobre a atitude de Marta como se fosse que ela estivesse preocupada em fazer algo para Jesus, né? E os discípulos comerem. É como se ela fizesse assim: ai Maria, fica aí, né? Fica aí, dá atenção para Jesus que eu vou lá para a cozinha preparar algo. Porque isso acontece, né? Às vezes a gente recebe visita na nossa casa e a gente está despreparado e a gente vai dizer para alguém, não, fica aí, diz para o esposo, né? Fica aí, dá atenção que eu vou lá para a cozinha. Mas o texto não mostra isso. O texto mostra a preocupação de Marta com as coisas do dia a dia. E Marta, ela está vivendo num automático, numa correria tão grande, que ela não discerne a presença de Jesus na sua casa como algo mais importante do que aquilo que ela precisa fazer, na cabeça dela que ela precisa fazer. A Maria entendeu que quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Quando Jesus chega, algumas mudanças vão acontecer. A Maria, ela discerne o seguinte: não, Jesus está em minha casa, então hoje é um dia incomum. Hoje eu vou ter que mudar minha rota. Hoje eu vou ter que mudar os meus planos. Porque quando Jesus chega na nossa vida,
algumas mudanças, né? Grandes mudanças, elas vão acontecer. E a gente tem que estar atento a isso, que uma nova rota vai ser traçada na nossa caminhada. E só ouvindo Jesus, ouvindo a sua palavra, a gente vai entender como isso vai acontecer. E Maria está atenta justamente a isso, as mudanças que Jesus está trazendo dentro da sua casa. Mas Jesus, dentro da casa de Marta, ela não discerne isso. É mais um dia comum. Jesus chegou na casa dela, mas é mais um dia de afazeres, de tarefas, de preocupações. É mais um dia, como outro comum, na cabeça de Marta. Você que está chegando aqui, né, e não está entendendo muito bem o propósito desse vídeo, no final desse vídeo eu vou deixar aqui o último vídeo que fala sobre que Deus não está preocupado com os seus resultados, Deus não quer os seus resultados. Aí você vai entender que esse vídeo aqui é como se fosse a continuação do outro, porque, como eu já disse, é muito importante nos dias de hoje a gente falar sobre isso. Essa correria toda, isso está nos atrapalhando. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então a gente precisa viver de acordo com os princípios do Senhor, no ritmo, né, que o Senhor quer que a gente viva, fazendo o que é importante. E também você pode deixar já aqui nos comentários como tem sido a sua vida, né? Você está se identificando com essa mensagem? Você se identifica com a correria de Marta, ou a calmaria de Maria, a discernimento de Maria, o frisson de Marta? Você deixa aqui nos comentários que vai ser importante, eu quero saber. Você vê que quando Jesus chega nessa casa, a presença dele provoca algumas coisas, né? Tanto em Marta como em Maria. Na vida de Maria, provoca o quê? O interesse, a dedicação, a atenção. E na vida de Marta, ela continua simplesmente fazendo tudo que ela está fazendo, tudo que ela precisa fazer. Apesar de Marta saber quem é Jesus e crer em Jesus, porque isso é muito importante a gente dizer, né? Marta crê em Jesus, sabe que Jesus é o Filho de Deus, recebe Jesus em sua casa com alegria, mas Marta não discerne a importância de estar com Jesus naquele momento. Marta, ela não discerne que quando Jesus chega, a nossa vida vai sofrer algumas mudanças e a gente deve estar atento a isso e permitir que essas mudanças venham a acontecer. E somente o Senhor Jesus e a sua palavra vão nos dar essas direções que a gente precisa. Porque agora tudo está diferente, agora eu não vivo mais no automático, agora eu já não vivo mais ansioso, agora eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso ver as situações de uma outra forma, de outro ângulo. Quando Jesus chega na nossa vida, aquilo que está mais forte, né, vai aparecer, vai vir à tona. A intenção do nosso coração. Como a gente estiver levando os nossos dias, aquilo vai ficar algo gritante. Porque pensa bem, é normal para Marta fazer o que ela está fazendo todos os dias, ali, ó, aquilo ali passa batido. Mas quando Jesus está na sua casa, a atitude de Marta chama atenção. Então, quando Jesus entra na nossa vida, algumas coisas vão chamar atenção, vão gritar. E a gente precisa estar atento a isso. E isso vai ser um desconforto para nós. Um desconforto. Porque todos os dias ela está fazendo seus afazeres normalmente. Ela não está desconfortável. Mas a partir do momento que Jesus está ali na sua casa e Maria está aos pés de Jesus, aquilo já começa a gerar um desconforto no coração de Marta. Aquilo já é diferente para ela. E aparentemente está tudo bem. Enquanto Marta está ali nos seus afazeres em silêncio, Jesus ensinando e Maria ali junto com ele, está tudo bem. Mas eu acredito que Marta, antes de falar com Jesus, já gerou na mente dela algumas questões, né? Algumas perguntas e até murmurações. Porque eu não acredito que de repente, do nada, ela foi falar com Jesus. Ela começou a ver a situação e pensar, poxa, mas minha irmã vai ficar ali parada? Minha irmã não vai me ajudar? Tanta coisa para fazer, minha irmã vai ficar sentada ali? Porque era isso que passava na cabeça de Marta. Marta não via propósito nenhum de Maria ficar sentada ali ouvindo Jesus falar. E quando eu olho para isso, eu vejo que isso é grave, né? Isso é grave.
A Maria, ela tinha a Marta, perdão, ela tinha uma maneira de pensar que o que era importante para ela, que ela acreditava, era só aquilo. Sabe? Quando a gente acredita em algo e a gente faz daquilo ali uma crença, e não adianta alguém chegar e falar, porque antes de alguém chegar para falar, a gente já olha e já critica. A gente já duvida, né? A gente já levanta questionamentos, a gente já murmura. Poxa, mas a minha irmã não se incomoda não? Pô, qual é? Tanta coisa para fazer. Porque o texto não diz que Marta foi preparar algo para comer, que a preocupação dela é essa, por causa da... Não. A Bíblia diz que ela continuou o seu dia a dia comum e que ela era uma pessoa atarefada, que ela passava o dia trabalhando. E o fato de Jesus estar na casa dela, isso não mudou. Ela não achou importante. Ela não colocou na balança, não, o meu dia é muito atarefado, eu tenho muita coisa para fazer, mas e aí? Jesus está na minha casa, o que eu vou fazer? E agora? Alguma coisa está acontecendo. Ela não discerniu, entendeu? Existe algo diferente aqui, o meu dia está diferente. Agora vai ser diferente. Jesus está na minha casa, Jesus chegou. Ela não colocou na balança, ela não olhou para a irmã dela e pensou. Porque a visão que ela tinha de Maria era de uma pessoa que não estava nem aí para nada, que não se preocupava, não tem? Você olha assim e fala, eu não sei nem como fulano vive, porque fulano não está nem aí para nada, fulano é despreocupado. Mas às vezes não é isso, às vezes a gente que é preocupado demais. Porque a atitude que ela toma com a irmã é isso. Né? Ela acha uma bobagem Maria estar ali, ela acha uma perca de tempo, um desperdício. Ela não consegue enxergar os resultados que Maria vai ter estando ali aos pés de Jesus. Ela só enxerga os resultados que ela vai ter trabalhando o dia todo, limpando o dia todo, fazendo os afazeres, porque afinal de contas ela é mulher, ela nasceu para lavar, passar, cozinhar, foi isso que ela aprendeu e ela está fazendo e é isso que dá resultado e acabou. Quando Maria tem uma atitude diferente, ela fica, isso mexe muito com ela. Então até ela chegar a Jesus, né, para questionar ali, para interromper ali um ensino, a conversa, eu imagino que ela murmurou muito. Isso acontece com a gente vai estar trabalhando ali, está chateado, porque a gente não tem resultado na nossa vida, porque a gente está lutando com o braço da carne, né? Poxa, mas está acontecendo isso, mas e aquela murmuração, né? E às vezes a gente olha e vê um irmão prosperando, um irmão vencendo, né? As coisas acontecendo, as portas se abrindo, na nossa vida nada acontece. E a gente fica naquela murmuração, não, pô, mas eu estou fazendo, pô, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho, mas eu me disponho, pô, e comigo nada acontece, para mim tudo é difícil, a minha vida é muito difícil, taraná, taraná. Mas o que Marta está fazendo é algo que ela quer fazer, não é o que Deus diz para ela fazer. Marta está fazendo o que ela acha que é certo, sabe? Marta, ela está debaixo ali do peso da religião, que tem que fazer para receber, né? Tem que fazer para ter. E Jesus vai mostrar para ela que existe um momento da nossa vida que a gente precisa ficar em paz, a gente precisa ouvir, a gente precisa nem falar, não precisa nem fazer, é só ficar ali e ouvir. É só ter presença, é só dar ouvidos, é só ouvir, é só ficar ali. É só aprender, né? Porque para colocar em prática a coisa certa, a gente precisa aprender. Primeiro a gente precisa ouvir, discernir, entender, para poder colocar em prática, para ter bons resultados. Mas Marta faz o quê? Marta, ela quer fazer no automático. Eu não penso, né? Talvez ela achou que Jesus fosse achar bonito ela ser uma excelente dona de casa. Porque se ela imaginasse que Jesus estava do lado de Maria, na atitude de Maria, ela não teria questionado, eu não teria questionado. Se eu já souber a resposta de alguém, o pensamento de alguém sobre uma situação, eu não vou lá questionar. Eu já sei o que a pessoa pensa, eu não vou perguntar, então ela não sabia. Ela se achava tão certa, tão correta, era um absurdo tão grande para ela a atitude de Maria, que ela pensou que Jesus estivesse distraído e não estivesse vendo o fato dela estar muito atarefada, com tanta coisa para fazer. É assim que ela se comporta. Poxa, Jesus, o senhor não está vendo não? Tanta coisa para fazer, Maria está aí, o senhor não se incomoda não? Fica aí com seus discípulos, com as pessoas que estão aí, deixa a minha irmã, fale com ela para me ajudar, tem muita coisa para fazer, sabe? E isso inclui também a época que Marta viveu, pelo fato dela ser mulher, eu entendo, né?
Não era comum uma mulher se sentar aos pés de um mestre, né, para ouvi-lo falar. Mas Maria é diferente, Maria tem ousadia. É como se Maria já entendesse que Jesus veio para mudar tudo, inclusive a vida dela. Maria, ela tem esse discernimento. Jesus é diferente dos outros mestres, entendeu? Maria olhava nos olhos de Jesus e via um amor, uma compreensão que ela não via no olhar de Nicodemos, dos outros mestres da época. Ela não via isso. Mas ela via em Jesus. Então nós temos que ter esse discernimento. O que eu não posso, o que eu não consigo em outras situações, com outras pessoas, o Senhor Jesus, Ele olha e Ele me vê, Ele me entende. A atitude de Maria mostra isso. E nisso nós podemos ter ousadia. A palavra de Deus diz, chegar com ousadia na presença dos santos, na presença do Senhor, né? No Santo dos Santos, com ousadia. Isso Maria está fazendo. Maria está com ousadia ali. Só que Marta está discernindo como se fosse uma atitude à toa, mas não é isso. Maria, ela está mergulhando, ela tem uma espiritualidade mais, vamos dizer assim, ela é mais sensível à voz de Deus, né? Ela é mais sensível, ela discerne. E a gente precisa ter esse discernimento nos dias de hoje. A Marta e a sua situação, a sua vida, ela representa isso que a gente vive hoje. Essa confusão, essa ansiedade, esse desejo de ter e de conquistar. Todo dia uma coisa nova, todo dia, sabe? Ai, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... É sobre os nossos esforços. Não é sobre isso, não é sobre nós. Para quem é cristão. Para quem é cristão e sabe que vai viver na contramão do mundo. Para quem deseja passar tempo com Jesus, ouvir Jesus, aprender da palavra, a vida vai ser diferente. Marta representa uma pessoa que não se atenta à presença de Deus. A Marta, na história, ela é uma pessoa que não é crente. Ela diz que é, né? Ela crê. Porque existem muitas pessoas que creem. Não, eu creio que Jesus vai voltar, eu creio que Jesus é o Cristo. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, mas não está disposto a se dobrar. Não está disposto a ter disciplina, não está disposto a ter uma vida no Senhor. Não tem a ousadia que Maria tem de parar tudo. Maria não se importava com as críticas de Marta, com o falatório de Marta, com o que Marta pensava. Ela seguia aquilo que ela achava que era certo. Ela olhava e discernia e falava, não, é bom que eu fique aqui. Né? Tanto é que ela não se incomoda, ela não fala para a irmã dela, eu vou ficar aqui, porque não, ela vai e faz. Ela vai e faz. E a Marta vai falar com Jesus muito incomodada. Incomodada não pelo fato de querer agradar a Deus, né? Mas incomodada pelo fato de Deus não estar vendo ela. Quantas vezes a gente ora assim, né? A gente briga com Deus, a gente fala com Deus, a gente questiona como se Deus não nos amasse, como se o Senhor não se importasse conosco. Sabe quando a gente ainda não recebeu essa filiação? Quando a gente não se sente filho, filha, e a gente não consegue sentir esse amor. Porque a frase de Marta mostra isso. Ela fala para Jesus, o Senhor não se incomoda? A gente só pergunta isso quando a gente entende que alguém não gosta da gente, não presta atenção na gente, não está nem aí para os nossos problemas, dores, fracassos, não é? Marta está dizendo isso. O Senhor não se importa? O Senhor não vê? O Senhor não vê a minha vida confusa, complicada, atarefada? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha casa, com os meus filhos? O Senhor não vê como meu marido me trata? O Senhor não vê como meu filho está desobediente? O Senhor não está vendo que eu estou doente, que eu estou cansada, que eu não estou dando conta? O Senhor não está vendo nada disso? Jesus está vendo. O problema é que Marta não está discernindo a situação e o que ela precisa fazer. Quantas vezes a gente vai até Jesus cobrar algo, né? Às vezes a gente nem dobra o joelho. A gente no afazer mesmo ali, igual Marta, nos afazeres. A gente está falando com Deus, brigando com Deus e murmurando com Deus, mas a gente não para 5 minutos,
respira fundo ali e prostra-se diante do Senhor. A gente não faz isso. A gente quer misturar a ansiedade, a tribulação, a confusão com a oração. A gente bota tudo num saco, a gente mistura e a gente quer que tudo se resolva. Algo que me chama a atenção nesse cenário é que até Marta falar com Jesus, Jesus não vai falar nada. Jesus já viu, já discerniu, entendeu, mas Jesus está quieto, dando atenção para Maria. Vê o cenário. Maria orando, Maria disposta, Maria ouvindo, Maria fazendo devocional. Jesus está ali. Do outro lado, Marta nervosa, ansiosa, sem tempo para o Senhor, sem tempo para orar, sem tempo para buscar, para fazer o jejum, sem tempo para estar a sós com o Senhor. É como se o Senhor não estivesse ali com ela. Quando ela diz assim, Senhor, o Senhor não se importa, ela está dizendo assim, o Senhor não está me vendo aqui. Ei, não é só Maria que mora aqui não, eu também moro aqui. O Senhor está olhando só para Maria, a atenção é só para Maria. Só que Marta não entende que quem está ali com atenção, dando atenção, é Maria. A Bíblia diz, quando me buscar de todo o vosso coração, eu me deixarei ser achado por vós. Então, enquanto a gente não busca o Senhor de todo o nosso coração, nós não vamos ouvir a voz de Deus. É isso que está acontecendo ali. Maria está disposta, Maria está aos pés, Maria está com inteireza de coração. Marta está dividida e está reclamando por isso. Ela está triste porque ela está ansiosa, chateada. Ela está triste com ela mesma e por ela mesma e ela quer cobrar o Senhor. Entende como a gente faz às vezes? A gente não consegue se alinhar com Deus e a gente fica irritado com isso e a gente quer cobrar do Senhor que Ele faça algo. Só que a atitude tem que ser nossa, a atitude é de Marta, assim como foi a atitude de Maria. Quando Marta resolve falar com Jesus, né, ali no seu, eu acredito que no seu topo, assim, no seu ápice da tribulação, dos questionamentos, ela recebe uma resposta do Senhor. Até então o Senhor não a repreendeu. Olha como isso é interessante. Enquanto Marta não fala com Jesus, ela continua na angústia, na tribulação, no problema, na servidão, na religião. Mas a partir do momento que ela se volta para Jesus e ela fala com Jesus, ela recebe uma resposta. Eu aprendo com Marta que não adianta eu ficar nos meus questionamentos, nas minhas murmurações, nos meus problemas, nos meus dilemas, e falando com um, e falando com outro, e falando comigo mesmo, naquela murmuração, naquele vício ali, sabe? Naquele círculo vicioso. Não adianta. Eu preciso ir até Jesus. Ainda que a minha fala seja um questionamento ansioso, errado, mas não importa, eu tenho que ir até Jesus. Porque a partir do momento que Marta se volta para Jesus, ela para, porque ela precisa parar de fazer tudo, ela para. Ela larga a vassoura, ela larga o pão de chão, ela larga o pão de prata, ela larga as vasilhas, ela larga o tanque, a roupa no tanque, e ela fala, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã fique aí? Por que o Senhor não mande que ela venha me ajudar? Por que o Senhor não diz para ela que o que eu estou fazendo é mais importante do que o que ela está fazendo? É isso que Marta está dizendo. O que eu estou fazendo é muito mais importante. O Senhor não vê isso? O Senhor não se importa? Quantas vezes a gente se sente assim, né? Poxa, mas eu estou fazendo, eu estou lutando, eu tô até orando, mas é tudo errado, é tudo na direção errada, tá tudo fora de conexão. Mas ela faz uma pergunta. Perguntas são melhores do que murmurações, guarde isso. Ela faz uma pergunta. E ela vai ter uma resposta. E a resposta de Jesus é uma resposta em amor. Ele diz, Marta, Marta. Se fosse eu e você, a gente ia responder diferente, né? A gente ia aproveitar a oportunidade e entrar com tudo, né? Mas ele diz, Marta, Marta, você está tão atarefada com tantas coisas, tão distraída, com tantos problemas, tão envolvidas com coisas,
sabe? Em excesso. Você está ocupando, Marta, o seu dia a dia, a sua vida com tanta coisa que não importa, com tanta coisa que vai passar. Porque amanhã, Marta, quando você sair dessa vida, amanhã quando você morrer, como é que vai ficar essa situação? A gente não pensa nisso, né? A gente pensa que a gente é insubstituível e que a gente tem que fazer e que se a gente não fizer, ninguém faz. Quantas vezes você já pensou isso? Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Faz sim. E se ficar sem fazer, é problema. Você precisa cuidar de você, da sua vida, você precisa buscar o Senhor, ter tempo para o Senhor, ouvir o Senhor, ter intimidade com o Senhor, receber Jesus e dar atenção para Ele. Jesus, ele toca na ferida de Marta. Marta fala com Jesus como se Maria fosse o problema, como se Maria tivesse uma atitude errada, como se Maria estivesse fazendo algo em vão. Mas Jesus vai tocar na ferida de Marta e trazer clareza para ela. Ora, então eu não posso aceitar essa mensagem que diz que o que Marta está fazendo é louvável. Não é. Nessa situação, nesse cenário, não é. Não é como alguém que chega na igreja e vai trabalhar no ministério da limpeza, da cozinha e fica ali atarefada com aquilo. Não é isso. Não é enquanto está tendo uma reunião na igreja e tem alguém na cozinha preparando um café, um bolo, não tem nada a ver. Não é isso, não é isso. Porque eu já vi muitas mensagens assim. Não, mas aqui nessa reunião alguém tem que fazer, né? Quem vai preparar o bolo, o café? Não é isso, Jesus, não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando sobre algo que Marta está fazendo para ele, preparando para ele. É algo que ela está fazendo para ela, que ela acha que é bom para ela, que ela acha que ela está fazendo certo para ela receber os aplausos, para a vida dela, para ela ser elevada, para ela receber elogio, para o orgulho dela, para a vaidade dela. É isso que Jesus está dizendo. Você está escolhendo algo que vai ser tirado de você, que você não tem o domínio, que você não tem o controle, que não é o propósito da sua vida. Agora, Maria escolheu a boa parte. E essa não vai ser tirado. Aí diz para mim, o que você aprende de Jesus, o que você entende da sua palavra, os conselhos de Jesus, a clareza, a sua mente expandida quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você fala com Deus, quando você faz um jejum e você tem ali aquele autoconhecimento. Quando a gente faz o jejum, jejum é para autoconhecimento. No jejum a gente se repara, a gente se vê, a gente se entende. Eu já chorei muito fazendo jejum de ver a pecadora que eu era, o que eu estava fazendo ali, estava diante de mim e eu não conseguia enxergar. O jejum faz a gente ver isso. E Jesus está dizendo para ela, Marta, o que você está fazendo é para você, é para os outros, é para os aplausos, é por orgulho, é por vaidade, é para mostrar. Agora o que Maria está fazendo é para a alma dela. É para a alma dela, é para o propósito dela. E isso ninguém vai tirar dela. Então, os momentos que você passa com Deus, os momentos que você ora, as revelações que o Senhor te dá, às vezes que você larga tudo, sabe? Você fala, não, esse tempo aqui é do Senhor. Ninguém vai te tirar isso. E o Senhor Jesus chama isso de melhor parte. A melhor parte. Ah, é? Eu imagino a confusão na cabeça de Marta, né? Você levar uma vida toda achando que aquilo que você está fazendo é o certo e depois chega alguém e diz que está tudo errado, que aquilo ali não passa de uma confusão e você precisa agora mudar toda a sua rota. Jesus, ele fala conosco, ele toca na nossa ferida. Por que às vezes a gente não quer orar? Porque quando a gente vai orar, Jesus, ele se apresenta ali como um espelho, né? Ele bota um espelho. Você já teve essa experiência? Eu já tive, por misericórdia de Deus, já tive essa experiência de orar e Jesus ali se apresentar como um espelho e me fazer enxergar tudo que eu sou, tudo que eu estou fazendo. A oração, ela tem esse poder, não só o jejum, a oração. E essa é a melhor parte. E a melhor parte, ela vai doer na nossa carne. A melhor parte, ela vai afligir a nossa carne. A melhor parte, ela vai quebrar fortalezas na nossa mente, sabe? Vai ser algo que vai deixar a gente irritado, chateado, se a gente não quiser fazer. Foi o que aconteceu com Marta. Ela se achava ali
impossível de viver aquele momento. Para ela, aquilo ali era um absurdo com tanta coisa para fazer. Marta, uma mulher que nasceu para fazer todas essas tarefas da casa, está ali, bela e bonita, sentada aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. Como assim? Às vezes é difícil, né? Aceitar que Jesus nos escolheu. Às vezes é difícil acreditar que Jesus tem uma obra na nossa vida, porque a gente se acha incapaz. Porque a gente às vezes ouviu a vida toda que a gente não vai conseguir, que a gente não tem talento, que isso não é pra gente, né? Que a gente não tem inteligência. Aí Jesus chega na nossa casa e começa a nos mostrar o que a Bíblia diz sobre nós, o que a Bíblia mostra sobre o nosso caminho, o que a Bíblia fala sobre o nosso futuro de glória na eternidade, vida abundante e eternidade com Deus. É demais para mim, é demais, isso é demais, porque eu cresci ouvindo que eu não prestava, que eu não sabia, que eu era burra, que eu não conseguia. Então isso foi instalado na nossa mente e isso precisa sair. Isso só vai acontecer, esse milagre, só vai acontecer na presença de Deus, estando com Jesus. Então, no momento em que Marta para tudo para falar com Jesus, ela vai receber a revelação, a maior revelação da sua vida. O que você acha de você parar hoje, tudo que você está fazendo? Para tudo agora. E fique aos pés de Jesus, porque Ele quer falar contigo. Ele quer falar que do jeito que está, você não vai chegar a lugar nenhum. Ele quer você. Ele não quer o seu trabalho, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer a sua presença, Ele quer comunhão contigo, Ele quer estar contigo, porque você é importante para Ele. A gente busca ser ouvido por tantas pessoas, né? A gente busca isso, ter voz. A gente busca com que alguém se importe com o nosso sofrimento, nossas angústias, problemas, com a nossa opinião. E Jesus está ali. E é a única pessoa que se importa de verdade com a gente. Outra coisa importante da gente reparar nesse cenário é que Marta e Maria são irmãs, moram na mesma casa, foram criadas na mesma família e receberam os mesmos ensinamentos. Mas como são pessoas, indivíduos, têm personalidade diferente. Tudo que acontece na nossa vida, o que acontece na minha vida, eu recebo de uma forma, você recebe de outra. É por isso que nós somos diferentes. O que aconteceu com Marta e Maria, Marta entendeu de uma maneira e Maria entendeu de outra. A criação que elas tiveram, Marta entendeu de uma maneira e Maria de outra. Eu já tive a oportunidade de conversar com as minhas irmãs e elas se lembram de coisas da nossa infância. Eu tenho 2 irmãs mais novas do que eu. Elas se lembram de coisas da nossa infância que eu não lembro. E ficou marcado nelas. Elas se lembram, sabe? Isso ficou marcado. Isso foi importante para elas. E através disso, elas criaram assim crenças, ensinamentos e verdades para a sua vida. E eu estava junto com elas, no mesmo lar. No mesmo pai, na mesma mãe, e eu nem me lembro disso. Entende? Porque quando você olha para Marta e Maria, você vê que elas são diferentes. Diferentes. A Marta, ela tem uma visão de esforço, trabalho, de fazer para ter resultado, pá. O que as pessoas vão falar, eu não importo com a opinião dos outros, não, o que vão dizer sobre mim, não, mas porque mulher não pode estar aos pés do mestre, não convém. E Maria? Maria é do tipo que é ousada, que vê diferente, Maria tem sensibilidade espiritual, Maria, ela quer outra coisa para a vida dela, Maria, ela quer viver o propósito, Maria, ela pensa assim, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Não, eu quero respostas. E ela sabe que só Jesus pode dar. Então são 2 pessoas totalmente diferentes. E o maravilhoso disso tudo é que Jesus ama as 2. Quando Jesus vai falar com Marta, apesar da repreensão, né? Porque na repreensão de Jesus, a gente vê que Marta estava fazendo algo errado.
Mas apesar dessa repreensão, Jesus ama Marta e dá para ela um conselho da vida dela. O que ela deve fazer é só isso. Você deve parar, Marta, porque eu estou aqui com você. Para, fica tranquila, descansa. Então ninguém pode dizer, o ansioso não pode dizer que é menos amado do que o que não tem ansiedade, né? O que está atribulado não pode dizer que é menos amado do que aquele que está vivendo em paz, tranquilo. Não, o amor de Deus é igual, tanto para Marta quanto para Maria. O que vai mudar a situação aí é o desejo de cada uma, a decisão, o domínio próprio. Marta representa a agitação, ansiedade e preocupação. Como você se vê nessa história? Deixe aí nos comentários que eu quero saber como está a sua vida hoje. Como você tem se sentido? Essa palavra está falando ao seu coração? Você entende que mesmo ansioso, agitado, preocupado, o amor de Deus é o mesmo para todos? Ele não faz acepção de pessoas? Nós que precisamos despertar, olhar para a nossa vida e entender, não, peraí, alguma coisa está errada, eu preciso mudar isso. Por outro lado, Maria representa clareza, domínio próprio, propósito. De que lado você está? Com quem você se identifica? Hoje é dia de mudança, hoje é dia de decisão. Hoje é um dia que a gente vai dar uma direção para a nossa vida e viver o nosso propósito. Uma coisa que Marta nunca vai poder dizer é que Jesus foi só na casa de Maria. Que Jesus só visitou Maria, só se importava com ela. Não. Jesus está ali na casa das duas. As duas estão ali, as duas moram ali. As duas são importantes para Jesus. A diferença disso hoje é que Jesus não nos visita. Jesus mora em nós. Ele está conosco o tempo todo. Jesus não é mais uma visita que chegou e que vai ocupar meia hora do nosso tempo, da nossa atenção. Jesus é alguém que chega para fazer morada, para estar presente. Jesus ele está comigo quando eu acordo, quando eu tomo meu café, quando eu preciso fazer alguma coisa, quando eu estou no meu trabalho. Jesus está comigo nas horas de angústia, nas horas de necessidade, nas horas de bonança, nas horas de calmaria. Jesus está presente e eu não posso ignorar isso. Não é como uma visita que chega na minha casa e vai ficar ali uma hora e eu coloco na minha cabeça assim, é só uma hora, eu vou me dispor. E quando essa pessoa for, eu vou fazer ali o que é de praxe, né? Eu vou ali ter educação. Quando a pessoa for embora, eu volto e faço as coisas. E às vezes a gente fica ali com a visita, a gente não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando, porque a gente está preocupado com o que vai fazer depois que a visita vai embora, não é assim? Agora com Jesus é diferente. Porque Jesus não visita mais, Jesus mora. Jesus está presente hoje, aí, com você. Marta é alguém que recebe Jesus, recebe bem, ela é educada, mas logo depois ela se esquece dele. Ela recebe ele com alegria, mas depois ela se esquece da presença dele. Maria, por outro lado, é aquele que recebe Jesus com alegria e dá atenção para ele, honra a presença dele. Como nós estamos honrando a presença de Jesus na nossa vida hoje? Queria deixar essa reflexão aqui para você antes de encerrar esse vídeo. Como que você está convivendo com Jesus hoje? Deixa aí nos comentários. Essa é a reflexão que eu deixo para você. Vai estar passando aqui o vídeo que antecede esse aqui. Assiste. Tem outros vídeos aqui no canal também, outras mensagens. Curte o vídeo, se inscreva no canal para você não perder nenhuma reflexão. Se esse conteúdo falou com você, se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Vem fazer a obra de Deus comigo, tá? Eu quero te agradecer por você que ficou comigo até aqui. Eu sou Luísa Santana, terapeuta cristã. Bem-vindos sempre ao meu canal. Até a próxima, gente. Fiquem na paz.